Graça e paz da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de ser. É uma alegria estarmos aqui no púlpito da nossa amada igreja, a Igreja Batista Ministério Reviver, juntamente com nossos irmãos do Ministério Visão de Águia, adorando ao Senhor, fazendo essa live, esse culto ao nosso Deus. Eu quero pedir aos amados irmãos para abrirem a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo de número 1, verso de número 4 ao verso de número 7. Livro de Juízes, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 7, e diz assim a palavra de Deus: Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdar-me e jogar sorte, pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei que tu caiu a sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu sua mão aos cananeus e os ferezeus, e feriu deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o trouxe a Jerusalém e morreu ali. Irmãos, o tema do nosso sermão nessa noite é Adoni-Bezeque, o castrador de polegares. Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, do livro de Juízes, nos fala acerca de um rei, de um homem que tinha por hábito castrar o dedo polegar dos seus inimigos. O livro de Juízes, ele é caracterizado por um ciclo. O povo se afastava de Deus, o povo era oprimido pelos inimigos da terra, a qual Deus enviava. Eles clamavam a Deus, Deus enviava um juiz libertador, o juiz libertador libertava o povo da opressão, eles voltavam para Deus, e passado um tempo eles abandonavam outra vez a Deus, Deus enviava um outro inimigo para oprimir, ora a tribo de Benjamim, ora a tribo de Judá, porque os inimigos da terra, os heveus, os heteus, os jebuseus, eles não oprimiam todas as tribos de Israel ao mesmo tempo, não. Determinada hora era uma ou outra tribo, numa determinada parte, na outra hora eles oprimiam outra tribo e outra parte. E dessa maneira, nesse caso, nós vemos que os ferezeus, eles estavam oprimindo a Judá e Simeão. E a palavra de Deus no livro de Juízes, que é um livro que trata de um tempo de dificuldade, um tempo semelhante ao tempo que nós estamos vivendo hoje, um tempo de dificuldade para o povo de Israel. Foi um período aproximadamente de 300 anos, um período de altos e baixos, de um ciclo repetitivo, contínuo, na qual Deus, durante esses 300 anos de história, levanta juízes, homens, que são levantados por Deus como libertadores de Israel ou das tribos de Israel. Vemos aqui histórias surpreendentes, vemos aqui avisos da parte de Deus, vemos aqui oportunidades, e entendemos que a suma importância que devemos dar àquilo que Deus está fazendo através, muitas vezes, dos inimigos que oprimem o povo do Senhor. E dessa forma, Deus, de uma forma didática, Deus tenta chamar a atenção do seu povo, Deus tenta compartilhar essa reflexão conosco, a fim de nos dar a oportunidade de não cometermos os mesmos erros que Israel e as tribos de Israel cometeram nos dias de Juízes. Entendendo, irmãos, portanto,
a importância de tratar esse assunto e sobre o modo de contextualizar essas passagens bíblicas, trazendo lições do livro de Juízes para a igreja do Senhor, principalmente nesses dias em que estamos passando com essa pandemia do coronavírus. No livro de Juízes, no capítulo 1, do verso 4 ao verso 7, Adoni-Bezeque foi um rei cananeu que, tendo subjugado 70 dos chefes que estavam ao seu redor, foi atacado e derrotado pelos exércitos de Judá e Simeão. De acordo com os estudiosos da Bíblia, ele provavelmente é a mesma pessoa que Adoni-Zedeque, mencionado em Josué capítulo 10, e que prosperou cerca de 1.200 anos antes de Cristo. Quem é Adoni-Bezeque? Seu nome, sua origem, quem ele é? No versículo 5, a palavra de Deus nos diz: acharam em Bezeque a Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele e bateram os cananeus e os perizeus. O nome Adoni-Bezeque em hebraico significa Senhor de Bezeque. Adoni-Bezeque era conhecido pelos israelitas como o rei que removeu os grandes dedos e os polegares dos reis que ele subjugava. Seu nome em hebraico, Adoni, significa Senhor. Bezeque significa massificação e estratégia. Nós estamos vendo, queridos, exatamente nesse momento, uma estratégia de Satanás contra a igreja do Senhor. Nunca vimos as portas da igreja serem fechadas, nunca vimos as igrejas ficarem um mês direto sem ter os seus cultos, nunca vimos a impossibilidade de cumprir o ídolo de Jesus, de pregar o evangelho, de fazer missões. Vemos que a igreja do Senhor está impossibilitada de cumprir cabalmente aquilo que Deus espera da igreja, porque hoje vemos que a igreja do Senhor está restrita, muitas vezes às redes sociais, ao YouTube, ao Facebook, através de lives que os pastores têm feito para comunicar a palavra de Deus à sua igreja, ao seu rebanho. Vemos que, a semelhança de Adoni-Bezeque, eles estão tentando impedir que a igreja do Senhor maneje a sua arma, a espada, a palavra de Deus. Eles têm tentado calar a igreja, porque a igreja é a voz profética de Deus na terra. Para torná-los inofensivos, o que Adoni-Bezeque fazia? Ele pegava os guerreiros, que presumivelmente, para que eles não pudessem mais usar armas ou correr, ele cortava o dedo polegar, cortava o dedão do pé, impedindo que os guerreiros pudessem segurar a sua espada, impedindo que eles pudessem manejar a espada, porque o dedo polegar é o dedo mais importante da mão. Quando nós cortamos o polegar, nós perdemos grande parte da mobilidade da nossa mão. Temos dificuldade. Imagina um guerreiro que não conseguia segurar a sua espada ou a sua lança. Amados, ele usava essa estratégia. Por quê? Porque dessa forma ele aleijava o guerreiro, impossibilitando que aquele guerreiro viesse ao campo de batalha outra vez. Quantas vezes Satanás tem cortado o nosso polegar? Quantas vezes Satanás tem cortado o polegar dos crentes, dos servos de Deus, na tentativa de nos impedir de manejar a espada do Espírito, a palavra de Deus, de irmos para o campo de batalha, de lutarmos não com armas carnais, porque as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus. Quantas vezes, irmãos, nos sentimos aleijados, nos sentimos capengas, impossibilitados, mutilados, porque é isso que o inimigo quer fazer com a igreja, é isso que o inimigo quer fazer com os guerreiros do Senhor, nos impedir
de segurar a espada, nos impedir de lutar na peleja, de batalhar na batalha do Senhor, de ir para o campo de guerra, para o campo de batalha. O inimigo quer impedir que a igreja guerreie, impossibilitando os seus guerreiros de lutar a batalha do Senhor, o bom combate. Amados irmãos, Adoni-Bezeque, ele era cananeu, ele era o inimigo ferrenho do povo de Deus. Após a morte de Josué, Judá e Simeão continuaram a conquista israelita de Canaã, liderando um exército contra esse rei cananeu. Mas após a morte de Josué, Judá e Simeão continuaram a conquista israelita de Canaã, liderando um exército contra esse rei cananeu, empregando a lei bíblica do olho por olho, dente por dente. Judá e Simeão aparentemente fizeram o mesmo com Adoni-Bezeque antes de enviá-lo a Jerusalém como um escravo. Adoni-Bezeque é registrado como tendo tido 70 reis, com os polegares de suas mãos e de seus pés cortados. Juntavam migalhas embaixo da minha mesa, dizia Adoni-Bezeque. Deus me pagou de acordo com o que eu fiz. Ele experimentou a lei da semeadura, o que o homem planta, o homem colhe. Essa lei, ninguém foge dela. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Da mesma forma como ele cortava o polegar e o dedão do pé dos reis, dos guerreiros e dos seus inimigos que ele vencia nas batalhas, quando ele foi derrotado por Judá e Simeão, ele também teve o seu dedo polegar e o dedo do seu pé mutilado. Ele simplesmente colheu tudo aquilo que ele plantou. Não tenha dúvida, irmãos, que a igreja do Senhor sairá mais forte dessa batalha. Judá e Simeão prevaleceram contra Adoni-Bezeque, e da mesma forma a igreja de Jesus prevalecerá contra o inimigo de nossas almas. Nós sairemos mais fortes, nós sairemos mais aguerridos, nós sairemos mais cheios do Espírito, nós sairemos mais cheios da presença de Deus. O Senhor levantará o seu exército, o Senhor levantará o seu povo, e como Gideão, nós vamos dizer pelo Senhor e por Gideão, nós vamos dizer que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. O inimigo não conseguirá cortar o nosso polegar, o inimigo não conseguirá cortar o dedão no nosso pé, a fim de fazer nós vacilarmos, cairmos e não termos equilíbrio para andar, para guerrear, para pelejar nessa batalha que não é minha, não é sua. Essa batalha do Senhor, Ele está à nossa frente. Ele é Yahvé Sabaote, Ele é o Senhor dos exércitos. Amados irmãos, a Bíblia diz que quem é do Senhor, o inimigo não lhe toca. E nós vamos ver a grande vitória que o Senhor dará ao seu povo nesses dias. Eu tenho certeza, amados irmãos, que assim como Deus, Ele deu vitória a Simeão e Judá, Deus já começou a clamar no céu os seus santos anjos, dando ordem ao nosso respeito para pelejar por nós. Eu tenho certeza que Deus já deu ordem aos seus anjos. Ele já disse: vá, peleja pelo meu povo, peleja pela minha igreja, porque o meu povo é mais que vencedor por aquele que os amou. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que em tudo somos mais que vencedores, porque há poder no sangue de Jesus, porque eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Nós já vencemos, irmãos, eu não tenho dúvida disso. Em breve estaremos em nossas igrejas adorando a Deus. Em breve estaremos com o povo de Deus reunido outra vez na casa do Senhor, louvando o nome do Senhor. Eu tenho certeza, queridos, que o inimigo será envergonhado, porque nessa peleja o Senhor já nos deu vitória.
amados irmãos, a marca principal de Adoni-Bezeque, conforme lemos no versículo 6, nos diz assim: mas Adoni-Bezeque fugiu, porém eles o perseguiram e prenderam e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque declara sobre 70 reis que comia migalha debaixo de sua mesa, e é assim que o inimigo quer. O inimigo, ele tem tentado de todas as maneiras sufocar a igreja do Senhor, muitas vezes a nos levar a comer migalhas à sua mesa. Mas, amados irmãos, Deus preparou uma mesa diante dos seus inimigos, e Ele nos convidou: vinde benditos de meu Pai. Eu não tenho dúvida, irmãos, que nós vamos nos sentar à mesa do Senhor e não comer as migalhas do inimigo. 70 em hebraico não é um valor real, mas um valor interpretativo, como diz o hebraico Shevim. Shevim tem a ver com uma totalidade antemporal, ou seja, aquilo que foge ao tempo e ao espaço. Vocês já repararam? Faz um mês que nós estivemos fazendo o último culto aqui. Um mês. O mês passou tão rápido que nós nem sentimos. Parece algo temporal, parece que o tempo fugiu. Parece que o dia e a noite é uma coisa só. Acordamos e quando vemos já estamos indo dormir outra vez. Parece que o tempo não existe. Parece que essa quarentena fez a gente perder a contagem do tempo. Irmãos, Shevim tem um conceito de tempo para rever os atos. O que significa isso? Isso é profundo, isso é uma revelação de Deus. Shevim, ou seja, é um tempo para a igreja do Senhor, é um tempo para que eu e você avalie todo o nosso tempo antes dessa pandemia. Como nós estamos administrando o nosso tempo? Nós estamos remindo o tempo? A Bíblia diz: remir o tempo porque os dias são maus. A palavra remir significa comprar o tempo. O tempo é tão precioso para Deus que Ele manda a gente comprar. Irmãos, como você está passando o seu tempo nesses 30 dias que se passaram? Como está sendo o seu tempo? Como você administrava o seu tempo antes de você ser impedido de estar na casa de Deus? Você estava desperdiçando o tempo? Ou você estava comprando tempo? Ou você estava perdendo tempo? Tinha muita gente perdendo tempo dentro da igreja. Tinha muita gente perdendo tempo dentro da casa de Deus. Estava dentro da casa de Deus, mas não fazia nada. Não edificava nada. Não construía nada. Perdendo tempo. Mas Deus nos trouxe um Shevim, que em hebraico significa tempo para rever os atos. O que eu fazia da minha vida em todo esse tempo? No tempo que nós tínhamos liberdade de vir à casa de Deus, num tempo que nós não éramos proibidos de estar na casa de Deus louvando o seu nome. O que nós estamos fazendo nesse tempo? Como você gastou o seu tempo? Você já parou para refletir sobre isso? Senhor, eu quero refletir os meus atos em todo esse tempo. Há quanto tempo você é crente? Há quanto tempo você serve a Deus? Há quanto tempo você está na casa de Deus? E como é que você tem usado esse tempo? De que forma você está usando esse tempo? Shevim tem o termo no hebraísmo, uma função de apresentar um tempo de purificação. A palavra Shevim significa aquele tempo em que avaliamos os nossos atos e nos purificamos, nos santificamos. Buscamos a santidade, a purificação. Como diz a palavra de Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amados irmãos, você tem buscado nesse tempo de quarentena santificar a sua vida? Tem sido um tempo de purificação? Ou você está diante da televisão vendo porcaria? Você está vendo novelas obscenas?
Você não está orando, você não está lendo a palavra de Deus, você não está santificando, você está de férias da igreja, você está de férias de Deus, você está de férias, né, das coisas de Deus. Como é que você está, irmãos? Como é que você está? Hein? Você está purificando a sua vida? Você está se santificando? Porque Shevinah é exatamente isso. É tempo para nós avaliarmos os nossos atos, mas também é um tempo de purificação. É um tempo que Deus está purificando a sua igreja. Aleluia. É um tempo que o Senhor está nos santificando. Sede santo como santo eu sou, diz o Senhor. É um tempo que Deus, sabe, está separando aquele que serve a Deus daquele que não serve a Deus. É um tempo em que Deus está revelando os vasos de honra e os vasos de desonra. É um tempo que Deus está fazendo uma separação. Por quê? Porque a palavra santidade significa separar. E purificação é algo que vem através da palavra de Deus, através do ministério do Espírito Santo. Como está o Shevinah na tua vida, queridos? Como está o Shevinah na sua vida? Ele, Adoni-Bezeque, cortava os dedos polegares. Um ato descomunal e cruel, imagine. O cara aleijava os soldados, os guerreiros. Pegava o guerreiro lá, cortava o polegar, cortava o dedo do pé. Um costume dele era também de cortar os dedos polegares dos reis vencidos na batalha. Está lá em Isaías 6:1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Vemos aqui Isaías falando de um Shevinah, um tempo de purificação. Ele diz: Senhor, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então vem um serafim com uma brasa, pega pelo antenaz do altar do Senhor e purifica os lábios do profeta. Será que você está dizendo: Senhor, purifica meus lábios? Senhor, purifica a minha vida. Senhor, purifica, Senhor, santifica-me, meu Deus. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aquele rei, ele cortava o dedo polegar dos reis. Ele era um cortador de polegares, um castrador, que reprime ou impede alguém, ou certo sentimento ou pensamento, de se expressar e de se desenvolver livremente. Ou seja, ele tirava a capacidade da pessoa ter condições de trabalhar, de andar. O que nós estamos vendo nessa pandemia, Felipe? Estão nos impedindo de trabalhar? Estão nos impedindo de caminhar? Estão nos impedindo de andar? Estão nos impedindo de ir e de vir? Estão impedindo a igreja de cumprir o ID de Jesus? A obra missionária? Por quê? Porque a gente não pode nem viajar para outro país. Por quê? Porque os aviões, as empresas aéreas estão impedidas de voar, com algumas exceções. Então nenhum missionário pode ir para o campo missionário, nenhum evangelista pode ir para uma praça pregar o evangelho. Não é uma tentativa de cortar o nosso polegar e o nosso dedo do pé, de nos impedir de andar, de nos impedir de pregar, de nos impedir de falar do amor de Deus. Eles não estão nos mutilando, ou pelo menos estão tentando nos mutilar. Irmãos, acorda. Adoni-Bezeque está aí, ele está trabalhando, ele está tentando de todas as maneiras impedir que a igreja continue caminhando, que a igreja continue pelejando, porque Satanás sabe que o seu fim é certo. Amados irmãos, os polegares e suas utilidades, versos 6 e 7. Mas Adoni-Bezeque fugiu, porém eles os perseguiram e prenderam e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis
com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e os trouxeram a Jerusalém, e ali morreu. Polegares superiores das mãos. Sem os polegares, por exemplo, se perde a destreza com as armas, tal como espada, como arco, lança e etc. Não tinha mais como o soldado lutar. Não tinha como puxar a corda do arco, não tinha como jogar uma lança e nem como manejar a espada. Sem os polegares das mãos, não tinha direção na montaria de animais, não tinha como andar a cavalo. Como é que o soldado de cavalaria ia andar no seu cavalo e pelejar no campo de batalha? Como é aquele que ia no carro de ferro e ia direcionar o cavalo, segurar as rédeas, se ele não tinha o dedo polegar, não tinha como segurar firmemente, direcionar o cavalo e o carro em que ele estava. Sem os polegares das mãos, não se pode levantar a taça da comemoração da vitória. Tenta segurar uma taça sem polegar. Pega um copo. Como é que você segura um copo sem polegar? Não tem como. Nem como comemorar a vitória. Eles poderiam fazer por quê? Porque Adoni-Bezeque havia cortado o polegar deles. O que adianta uma vitória, Jorge, se nós não pudermos comemorá-la? O que adianta a igreja obter vitória que não pode ser comemorada, que não pode ser celebrada na casa de Deus? Que vitória é essa que não pode ser celebrada? Que vitória é essa que não pode ser comemorada? Como vamos segurar a taça da vitória sem o polegar? É impossível, irmãos. É muito difícil. Você vai derrubar o vinho, e vinho é a alegria do Espírito. Você vai perder a alegria do Espírito. Oxalá os irmãos não percam a alegria do Espírito. Oxalá nessa quarentena vocês não caiam no desânimo, na tristeza, na ansiedade, na depressão. Oxalá você não perca a oportunidade de dizer ao inimigo: eu vou levantar a taça da vitória. Aleluia! Eu voltarei à casa do meu Deus e vou celebrar a vitória do Senhor, a vitória do povo de Deus, a vitória da igreja, em nome de Jesus. Eu vou celebrar com o cálice da vitória. Irmão, não deixe o inimigo roubar tua alegria. Não deixe o inimigo roubar tua esperança. Em breve, em nome de Jesus, nós estaremos aqui e vamos prestar um culto a Deus. Oh, rabá, canta, labaquei, baixou de calabacá. Jorginho, nós vamos prestar um culto a Deus. Nós vamos celebrar e pular com júbilo na presença do Senhor. E vamos dizer verdadeiramente: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Oh, rabacaço de calabaxi, ande calabacá. Nós vamos dizer: Deus, passamos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor nos conduziu às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Aleluia! Aleluia! E vamos nos sentar à mesa do Senhor e vamos celebrar Ele com o cálice da alegria do Espírito. Aleluia! E o inimigo, o cortador de polegares, nunca mais forjará arma contra nós, porque ele é que terá o seu polegar cortado. Oh Deus, aleluia, você está entendendo isso? Igreja do Senhor, você está entendendo isso? Aleluia. Adoni-Bezeque está com seus dias contados. Ele costumava também cortar polegares inferiores dos pés. Sabe por quê? Porque tira o equilíbrio. Sem o dedo polegar do pé, o dedo, você não consegue se equilibrar direito. Você cai, você tomba, você
não consegue se manter. Imagine, irmão, um crente que não consegue se manter em pé. Quanta gente já começou a cair nessa pandemia, nessa quarentena. Quantos crentes já começaram a questionar o Senhor, já começaram a dar ouvido a Adoni-Bezeque, já deixou o inimigo cortar os dedões do pé. Já tem gente questionando se Deus é Deus, porque Ele permitiu isso. Já tem gente pensando em desistir. A gente já começa a ver lá nas redes sociais pessoas questionando Deus, pessoas colocando em dúvida onde está Deus, dando ouvido ao inimigo. Onde está o Deus dos crentes? Onde está o Deus da igreja? Irmãos, em nome de Jesus, fica de pé. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, Deus diz através do profeta Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Deus vai fortalecer teus arteiros, Deus vai fortalecer teus joelhos, Deus vai cingir os teus lombos, Deus vai te colocar de pé. O inimigo não vai cortar o dedão do teu pé, não, meu irmão. Tu vai ficar em pé, você não vai perder o equilíbrio, você não vai cair, você não vai tombar. Em nome de Jesus, como profeta de Deus, como homem de Deus, como ministro do Evangelho de Jesus, eu digo: você não vai tombar, você não vai cair. Aleluia. Sem o dedão no pé, como é que você coloca o chinelo? Como é que você vai botar a sua havaiana? Se você precisa do dedão, porque a alparca, naquela época os soldados usavam alparca, e a alparca ela tinha uma tira que entrava exatamente entre o dedão do pé e o outro dedo. Então ele precisava de alparca, precisava do dedão para segurar a alparca, porque andar no deserto, chão quente, cheio de espinho, cheio de pedra, como é que o soldado ia para o campo de batalha sem as sandálias da preparação do Evangelho da Paz? Como é que se caminha sem chinelo? Como é que se caminha sem alparca? Qual era a botina do soldado naquele tempo? Era alparca. E a alparca precisava do dedão. E o que Adoni-Bezeque fazia? Ao cortar o dedo do soldado, do pé do soldado, o dedão do pé do soldado, ele impossibilitava o soldado de caminhar, de proteger os pés, de ter condições de ir para o campo de batalha. Irmãos, era o dedo da atração que fazia com que o chinelo firmasse no pé. O que diz o apóstolo Paulo? Cingivos de toda a armadura de Deus. E uma das armas da armadura de Deus é o quê? São as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. As alparcas. Quantos aqui tem alparcas aqui nessa noite? Aleluia. Quantos ainda estão podendo caminhar nessa noite? Aleluia. Quantos ainda podem ir para o campo de batalha nessa noite? Se você pode, querido, dê um glória a Deus. Diga: Senhor, o inimigo não cortou o dedão no meu pé, as sandálias estão no meu pé ainda, e eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, eu vou para o campo de batalha em nome de Jesus. Aleluia. Adoni-Bezeque, de opressor, se torna oprimido. Versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Adoni-Bezeque, ele praticou crueldade com os outros, e agora tinha chegado a ele tudo aquilo que ele plantou. Judá, Adoni-Bezeque, eu quero dar um recado aos inimigos da igreja: vocês vão colher tudo que vocês estão plantando. Todos aqueles que se levantaram contra a igreja de Jesus vão pagar o alto preço de colher toda a crueldade, toda a injustiça,
toda mentira, todo ódio, toda tentativa de destruir a igreja de Jesus. Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. No hebraico, o termo seguiram, versículo 6, tem o valor de um leão que busca a sua presa. Sabe o que significa isso? Quando Simeão e Judá seguiram atrás de Adoni-Bezeque, o termo hebraico usado aqui significa o leão correndo atrás da sua presa. Você já viu um leão quando corre atrás da presa, a leoa? Enquanto ele não mata a presa, enquanto ele não faz com que, não pega na jugular da presa e faz com que a presa morra, ele não para de perseguir. Quando ele parte para cima da presa, ele parte para matar. Ele parte para derrubar a presa a fim de alimentar-se da presa. Ele vai com determinação. E é isso que Deus espera da igreja hoje: determinação. Na hora que nós partimos para a batalha, Jorge, na hora que nós partimos para cima do inimigo, nós devemos partir igual o leão quando parte para cima da presa. Você está entendendo isso? Essa batalha não é contra a carne e o sangue, é uma batalha contra o diabo e seus anjos, é uma batalha espiritual, irmãos. A igreja no Brasil está enfrentando uma batalha espiritual. Adoni-Bezeque é um tipo de Satanás que quer tirar a força do crente, que quer nos humilhar e nos abater, como o leão que parte para cima da presa. O diabo, ele é como um leão que anda ao nosso derredor. Mas a gente nunca deve se esquecer que nós também temos um leão do nosso lado, o leão da tribo de Judá. Aleluia. E o nosso leão é o macho alfa. O nosso leão, aleluia, é aquele que comanda. O nosso leão é aquele que venceu o diabo na cruz. Nós precisamos entender, queridos, que a melhor arma muitas vezes não é a defesa, é o ataque. É hora da igreja de Jesus se levantar. É hora da igreja de Jesus, como a tribo de Judá e Simeão, se levantar como o leão da tribo de Judá. Porque ele venceu Satanás na cruz do Calvário. Satanás foi vencido lá na cruz do Calvário. Nós estamos na Páscoa, comemorando a morte do Senhor e a sua ressurreição. Porque ele vive e posso crer no amanhã. Ressuscitou. A morte não pôde segurar Jesus no túmulo. E nós estamos aqui, irmãos, para tirarmos lições da história de Adoni-Bezeque. Que a gente não permita ao inimigo cortar o nosso polegar, nem o dedão do nosso pé. Para que a gente continue a batalha, para que a gente continue pelejando, para que a gente continue caminhando, para que nós continuemos de pé na presença de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor já jogou por terra Adoni-Bezeque nessa noite. Igreja do Senhor, aleluia. Oh, xalabá, canta alabaxíria de canabassurias. Adoni-Bezeque, o castrador de polegar, já caiu por terra em nome do Senhor. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito de Deus nesse lugar. A glória do Senhor e a presença do Espírito Santo, aleluia, está vindo sobre a minha vida nessa hora. E eu estou falando e liberando uma palavra de autoridade para a igreja de Jesus nessa hora. Para todos aqueles que estão ouvindo no Facebook, no YouTube, eu quero dizer o seguinte, meu irmão, em nome de Jesus, Adoni-Bezeque não prevalecerá. Deus nessa noite está colocando armas de guerra nas tuas mãos, a espada do Espírito. O Senhor está te colocando de pé. O Senhor está dizendo ao seu exército: avance, avance.
como Judá e Simeão, porque eu, leão da tribo de Judá, estou à frente desse exército. Em nome de Jesus, toda ansiedade, toda depressão, toda crise existencial, tudo aquilo que o inimigo tem jogado no seu coração e na sua mente nessa noite, nós repreendemos no nome de Jesus. E declaramos, querido, que você sairá desse período tão difícil para a igreja, cheio do Espírito de Deus. Você vai ser adestrado e vai manejar a espada do Espírito como você nunca manejou na tua vida. E você vai ter os seus artérios, os seus joelhos fortalecidos e vai se colocar de pé e marchar e dizer, como o hino da harpa cristã, os guerreiros se preparam para a grande luta. Aleluia, 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 glória a Deus. Amados, que Deus vos abençoe nessa noite e que o Espírito do Senhor possa fortalecer a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus.